O Renascimento foi um movimento cultural, artístico, filosófico e científico que ocorreu na Europa, começando no século XIV, na Península Itálica, e com apogeu no século XV e XVI. O termo Renascimento é usado como contraponto à produção cultural, artística e intelectual do período anterior, à Idade Média. Esta foi muitas vezes entendida de maneira equivocada como uma época de estagnação e retrocessos. O Renascimento pode ser entendido como uma das respostas às mudanças vividas pelos indivíduos durante o período posteriormente designado de transição, como de transição da Idade Média para a Idade Moderna, especialmente no que se refere à crise do século XIV. A sucessão de eventos naquele período, crise agrícola, epidemia e guerras, tornou cada vez mais difícil justificar todos os fenômenos do mundo com base apenas em explicações religiosas, por exemplo. Assim, muitos passaram gradativamente a buscar mais conhecimento sobre o mundo físico. Uma das principais características do Renascimento é o humanismo, a crença na capacidade criativa dos indivíduos, considerando-os os protagonistas das próprias vidas em oposição ao teocentrismo da Idade Média. Outros aspectos importantes do período são o racionalismo, entendido como a valorização do uso da razão, e o cientificismo, crença na capacidade de a ciência explicar o mundo com base na observação e experimentação, por exemplo. A importância do Renascimento está em vários aspectos. A valorização do ser humano. O Renascimento colocou o homem no centro das reflexões, dando origem ao humanismo, que defendia a capacidade da razão e do conhecimento humano. Avanços científicos. Foi nesse período que cientistas como Copérnico, Galileu e Leonardo da Vinci desafiaram velhas ideias e abriram caminho para a ciência moderna, mudando a forma como entendemos o universo. Inovação cultural e intelectual. Houve a redescoberta de textos clássicos da Grécia e Roma, estimulando novas formas de filosofia, literatura e pensamento crítico. Mudanças sociais e políticas. O Renascimento incentivou uma mentalidade mais voltada para a liberdade de expressão, a crítica ao poder absoluto da Igreja e o surgimento de ideias que influenciaram a Reforma Protestante e, mais tarde, o Iluminismo. As obras renascentistas surgiram na Europa entre os séculos XIV e XVI, principalmente na Itália, e marcaram uma grande mudança na forma de se fazer arte, diferente da Idade Média, em que a arte era sempre voltada para a religião. Os artistas renascentistas buscavam representar a realidade de uma maneira mais fiel. Para isso, desenvolveram técnicas como a perspectiva, que dava profundidade às pinturas, e o uso da luz e de sombra, que criava mais realismo e volume nas imagens. Outra característica importante foi a valorização do corpo humano, com proporções corretas e detalhes que mostravam emoções e sentimentos. Entre os artistas mais famosos desse período estão Leonardo da Vinci, com obras como Mona Lisa e A Última Ceia, e Botticelli, com seu Nascimento em Vênus. Também a arquitetura renascentista ganhou destaque, com construções grandiosas, proporcionais e inspiradas na antiguidade clássica, como a Basílica de São Pedro em Roma. Em resumo, as obras renascentistas representavam a união entre arte, ciência e filosofia, marcando um dos momentos mais importantes da história da cultura ocidental.